Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal. Nós falamos sobre religião, sobre fé, sobre teologia, sobre Bíblia. E você é muito bem-vindo, inclusive pode participar conosco aqui. É só encaminhar sua pergunta para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande um vídeo para mim e eu vou colocar você aqui no canal. Mas essa semana muita gente me encaminhou o mesmo vídeo. Pastor, dá uma olhada nesse vídeo. Pastor, faz análise desse vídeo. Aí, como vários me enviaram, eu disse, deixa eu olhar o que é isso aqui. E dei uma analisada no vídeo e disse realmente é necessário fazer uma resposta, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pausando à medida em que ele vai falando e a gente vai fazendo as análises do vídeo. A Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas. Você já leu o livro de Judas? Eu leio livro de traidor, eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus, não, gente, é outro Judas, não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que é que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de injusto, permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Ou seja, para Ellen White, o arcanjo Miguel lá, na verdade é Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo já existia, e aqui é preciso, antes da encarnação. É preciso aqui fazer uma explicação. Quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, junto com o Pai e com o Filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana. E foi há 2000 anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele não existia numa forma como de um anjo ou de um ser criado ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é o ensinamento deles aí. Bom, meus amigos, eu me esqueci de avisar na parte introdutória desse vídeo que os trechos em que eu iria colocar a fala do pastor Augusto Nicodemos, eu iria acelerar um pouquinho o vídeo, justamente porque o vídeo é bem extenso, em torno de 40 minutos, eu tentei reduzir ele, aumentando um pouquinho a velocidade. Então, eu não avisei isso e peço desculpas a vocês, mas acompanhe agora a resposta. Bom, primeira coisa que é bastante interessante é que o pastor Augusto Nicodemos, ele tenta inferir que a ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em defender a posição de que o Senhor Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel sejam o mesmo ser, deriva de Ellen White. Então ele tenta colocar como se esta ideia fosse extraída dos escritos de Ellen White e não a doutrina bíblica e, portanto, não advogada por nenhuma outra pessoa que não sejam os adventistas do sétimo dia, e isso está completamente distante da verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência vários teólogos não adventistas que acreditavam que o Arcanjo Miguel era sim o Senhor Jesus Cristo, inclusive o teólogo, vamos dizer assim, mais importante para a congregação do pastor Augusto Nicodemos, que era exatamente João Calvino. Uma vez que o pastor Augusto Nicodemos vem da igreja presbiteriana, João Calvino, que foi muito tempo antes de Ellen White, tinha a mesma posição que ela, ou melhor, Ellen White tinha a mesma posição de João Calvino. Então a gente vai analisar aí vários teólogos e a gente vai perceber que esta ideia de que, esta concepção de que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são um e o mesmo ser, ela é amparada por diversos teólogos protestantes. Ademais, o pastor ele sugere que Jesus Cristo ele não assumiria ou não assumiu nenhuma forma corpórea de anjo ou alguma outra forma antes da sua encarnação. Bom, é necessário dizer que isso também está um pouquinho distante da verdade, uma vez que nós temos diversas teofanias no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 5, aparece um ser que, impressionantemente, ele se apresenta da mesma forma como Miguel é apresentado lá no livro de Daniel, o príncipe. E olha como em Josué, no capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim, olha, sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis
que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, ele disse, chegou-se Josué a ele e lhes disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué não sabia, não é? Quem era aquele ser que estava ali? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor lá no livro de Daniel? Quem é chamado de príncipe lá? Mas vamos continuar aqui. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz o meu senhor ao seu servo? E o que aquele ser diz para Josué? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. Esta expressão, esta última fraseologia fez você lembrar do quê? Exatamente, a sarça ardente. E quem estava falando com Moisés na sarça ardente? O próprio Deus. Nós acreditamos que o próprio Senhor Jesus Cristo desce para falar com Josué. Primeira razão, ele aceita a adoração. Quando João, lá no livro de Apocalipse, se prostra diante de um anjo, o anjo diz, epa, levante, não me adore, porque eu sou um servo teu e dos teus irmãos. Adora somente a Deus. Josué adorou e aquele ser não achou ruim, não reclamou, não disse que Josué estava fazendo errado, aceitou a adoração. Segundo, a fraseologia, ele é chamado de príncipe. Príncipe. Miguel também é chamado de príncipe lá no livro de Daniel. Um dos primeiros príncipes. E terceiro ponto, que é muitíssimo importante, aqui no próprio livro de Josué, este ser diz, olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Exatamente a mesma fraseologia que foi utilizada por Deus com Moisés na sarça ardente. E o que tornava aquele lugar santo era a presença divina, a presença do Eterno. Um anjo não pediria isso, apenas Deus. Então nós temos ali a teofania, Jesus Cristo em forma humana, claro, não encarnado, não estamos aqui falando isto, mas nós temos sim aparições de Jesus Cristo, inclusive usando fraseologias muito parecidas com o livro de Daniel, chamando Jesus de príncipe. Você vai encontrar, por exemplo, a expressão anjo do Senhor, utilizada diversas vezes no Antigo Testamento como referência ao Senhor Jesus Cristo, e isso é concórdia entre todos, eu diria, não vou dizer todos, mas a maioria esmagadora dos teólogos evangélicos protestantes em geral. Por exemplo, no livro de Juízes. Quando você vai ao livro de Juízes, aparece ali um ser, capítulo 2 do livro de Juízes, o verso 1, deixa eu ler aqui para vocês, Juízes capítulo 2 e o verso 1, diz assim, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. O anjo do Senhor. Que anjo foi esse que disse isso, essas palavras? Do Egito eu te fiz subir e vou te dar a terra que eu tinha jurado. Quem foi que jurou? Foi Deus. Quem prometeu dar a terra foi Deus. E repetidamente, no Êxodo e em outras passagens, é Deus quem diz isso. Eu tirei você da terra do Egito. Inclusive, logo no início dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. É Deus quem faz isso. E aqui aparece como sendo o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Porque este ser, o anjo do Senhor, aparece tantas vezes no Antigo Testamento. Para Gideão, quem aparece? O anjo do Senhor. Ele diz, olha, eu vou perecer porque eu vi a face do Senhor. Eu vi a face do anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que aparece ali. Lá para Eucana, para Manoá e a sua esposa, não é? Os pais de Sansão. Novamente quem aparece ali? O anjo do Senhor. E aí aparece por 2 vezes e diz, olha, como é o seu nome? E ele diz, por que você está me perguntando meu nome? Visto que é maravilhoso. Quem é esse anjo do Senhor? Ora, o livro de Isaías vai dizer que é o Senhor Jesus Cristo que é Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Maravilhoso, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Portanto, esse ser que se autodenomina maravilhoso e que é chamado de anjo do Senhor e que repetidamente aparece no Antigo Testamento, eu poderia citar muitos textos aqui. Este ser é o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, e é assim que ele é conhecido no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, e há teólogos diversos, muitos teólogos não adventistas, que acreditam plenamente que esta era uma teofania de Cristo. Ele, quando se apresentava no Antigo Testamento, ele se apresentava desta forma, como sendo o anjo do Senhor. Tá? Agora, será que realmente esta é uma doutrina, uma visão exclusiva adventista, retirada de Ellen White? Não. Não é. E eu vou provar para você, eu vou mostrar para você agora vários textos de teólogos evangélicos muito mais capazes, eu vou dizer assim, com muito mais influência, que deixou um legado teológico muito maior do que o meu e do que o pastor Augusto Nicodemos. Eu diria, alguns desses teólogos com uma influência teológica muito maior do que eu e o pastor Augusto Nicodemos juntos. Nós dois não temos talvez a influência que alguns desses teólogos aqui tiveram, e eu quero mencionar para vocês, e vou ler as passagens em que eles apresentam
Jesus Cristo como sendo o arcanjo Miguel. Bom, eu vou fazer o seguinte, aproveitando que nesta sequência nós vamos apresentar vários teólogos que acreditavam exatamente como nós, que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo, eu vou apresentar os principais argumentos que alguns teólogos modernos utilizam para dizer que não pode ser, o arcanjo Miguel não pode ser Jesus, não é? E os adventistas estão errados. Qual é o primeiro ponto? Bom, o primeiro ponto que eles advogam é, Miguel ele é chamado de príncipe, Jesus não pode ser príncipe porque ele é rei. Bom, esse é um argumento completamente simplório, até porque o Senhor Jesus Cristo, no livro de Daniel, é chamado de príncipe por diversas vezes. O próprio livro de Isaías apresenta o Senhor Jesus como príncipe, ali quando ele é chamado de príncipe da paz. E quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta lá para Josué, conforme nós já lemos, ele é apresentado exatamente como príncipe do exército do Senhor. Então dizer que Jesus não pode ser chamado de príncipe, não faz o menor sentido, não diminui a pessoa de Jesus Cristo. Ele é rei, ele é príncipe, ele é sacerdote, ele é cordeiro, ele é o Deus conosco, ele é homem, Então, nós não podemos limitar uma expressão, não pode chamar Jesus de príncipe porque ele é rei. Isso é uma pessoa que talvez não tenha feito uma análise mais coerente da Bíblia, tá? Agora, um outro ponto interessante é que Miguel não tem autoridade para repreender o mal. Por isso ele diz que o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, ele diria, eu te repreendo. Bom, essa talvez é a argumentação mais utilizada e talvez uma das mais frágeis, porque algumas pessoas elas dizem assim, olha, não pode ser Jesus aqui, porque se fosse Jesus, ele não diria o Senhor te repreenda. Jesus tem autoridade, ele diria assim, eu te repreendo. Como ele fez, por exemplo, em várias ocasiões em que expulsou o demônio. Mas lá, por ocasião ali do corpo de Moisés, na disputa que é relatada em Judas, conforme leu o pastor Augustus, o Senhor Jesus Cristo ele não diz, olha, eu te repreendo, mas disse o Senhor te repreende. E isso mostra que não poderia ser realmente o Senhor Jesus Cristo. Será? Se nós vamos ao livro de Zacarias, nós temos uma expressão, parece que, como que uma cópia. Judas e Zacarias, eles parecem escrever exatamente a mesma coisa. E aqui no livro de Zacarias, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Preste bem atenção, o anjo do Senhor. Grave isso. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Vamos ver. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, peraí, não era o anjo do Senhor? Porque agora já é o Senhor. Você percebe que a expressão anjo do Senhor e Senhor aqui é uma expressão intercambiável. Ora está falando que é o anjo do Senhor, ora fala o próprio Senhor. Vamos ler de novo, verso 1 diz assim, me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então Josué está diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás. Então, esse anjo do Senhor é o Senhor que está ali. E ele diz para Satanás, o que ele diz? O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Pastor, mas qual é... Sim, o que isso tem a ver? Como é que o senhor prova que isso aqui é Jesus? Bom, eu achei muito interessante a fala do pastor Augustus, quando ele disse que no Antigo Testamento o Senhor Jesus é Deus, certo? E como Deus, títulos como Adonai, o tetragrama sagrado, alguns falam Yahvé, Jeová, Yahweh, enfim, eu prefiro usar a expressão Adonai, que é assim que os judeus falam o nome de Deus, ou Hashem. Então, o tetragrama sagrado aparece aqui. E eu queria mostrar esse texto em hebraico para vocês. Acompanha a imagem. Aqui você tem Vaiomer Adonai, El Hassatan, e disse Adonai, o Senhor, o Eterno, ao acusador, ou a Satanás, Ikar, que te repreenda, tá? Ikar, Adonai Beha Hassatan. Você percebeu que a expressão Adonai aparece duas vezes? Observe que ela fica, inclusive, aí, eu coloquei um destaque. E disse, vamos dizer assim, Jeová, né? E disse o Senhor Eterno, Todo-Poderoso, ele disse para Satanás, que o Eterno te repreenda. Aí eu faço uma análise com você. Nós temos aqui dois seres recebendo o título de Adonai. Fantástico, problema algum. Eu acredito plenamente que o Senhor Jesus é chamado de Jeová, de Adonai, enfim, o Eterno, Hashem. E acredito que o Pai também, e como também o Espírito Santo, os três seres da divindade, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas você parou para prestar atenção no que está acontecendo aqui? Tem um ser que é chamado Anjo do Senhor, e que no verso 2 é chamado de Senhor. Alguém pode dizer, não é o mesmo ser. Tudo bem, se você não quiser acreditar, apesar de boa parte dos teólogos, os comentários dizem tratar-se do Senhor, e alguns vão além, dizem, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é chamado de anjo do Senhor, que é o mesmo príncipe de Josué, que é o mesmo anjo do Senhor de Manoá, que é o mesmo anjo do Senhor que aparece para Gideão, e que aparece no capítulo 2 do livro de Juízes e infinitas vezes ali no Antigo Testamento. Esse anjo do Senhor, que é chamado de Adonai, no verso 2, ele diz que o Senhor te repreenda. Agora pergunta, por que ele não disse assim que eu te repreendo? Eu te repreendo. Ó Satanás, eu repreendo você. Quer dizer que o Adonai, o Senhor, o Eterno, não tem poder para repreender, ele tem que falar que o outro Adonai te repreenda? Que o outro Eterno te repreenda?
que a outra pessoa da divindade te repreenda? Por que que ele mesmo, o eterno, ali não disse eu te repreendo? Por que que ele falou que o outro ser da divindade te repreenda? Já parou para pensar nisso? Então, quer dizer, Jesus Cristo não pode ser o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel não tem autoridade. Chega lá no livro de Judas, ele diz que o Senhor te repreende. Ele deveria dizer, eu te repreendo. Agora, aqui, nesta passagem, o próprio Eterno, o tetragrama sagrado diz que o tetragrama te abençoe, que o Eterno te abençoe. Um Eterno falando que o Eterno te abençoe. Um ser da divindade falando para o outro ser da divindade. Um ser que é chamado anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Queridos, se vocês fizerem uma análise detalhada deste assunto, vocês vão perceber a beleza que é e como é impossível nós olharmos para o texto sagrado e não percebermos a beleza que é ver o arcanjo Miguel na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, como disse, esta não é uma visão adventista, exclusiva adventista. Eu quero apresentar para vocês agora vários teólogos não adventistas que acreditam da mesma forma. Eu vou fazer assim, vou mostrar a foto de cada um deles com seus nomes e depois os textos que comprovam a crença que estes teólogos tinham. Matthew Henry, Thomas Adams, João Calvino, Joseph Benson, Ernest, Johann Peter Lent, Charles Spurgeon, uau, o grande pregador Charles Spurgeon, John Dewey, John Wesley, Jonathan Edwards, um grande pregador, Thomas Scott, Adam Clarke e Thomas Howes. Agora eu quero ler os textos destes teólogos em que eles dizem claramente que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar aqui juntos? Miguel significa quem é semelhante a Deus, e o seu nome, como título de O Grande Príncipe, aponta o divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar como sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra. Ele aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Matthew Henry declarando claramente que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Thomas Adams, de fato, Cristo é o Miguel ali mencionado, pois não pode dizer que os anjos abençoados sejam anjos de um Miguel que não seja Cristo. Agora nós vamos ver João Calvino. João Calvino, grande reformador, que trouxe toda a base teológica para a igreja da qual o pastor Augusto Nicodemos é pastor, a igreja presbiteriana. Então nós chegamos a um ponto assim bem interessante, porque se nós adventistas do sétimo dia somos taxados como seita, não podemos ser considerados cristãos porque nós acreditamos que Jesus é o arcanjo Miguel, o que dizer do originador da igreja presbiteriana, da qual o pastor Augusto Nicodemos faz parte, da qual ele é teólogo renomado, conhecido, respeitado? Se o originador da igreja dele disse que Jesus era o arcanjo Miguel, será que em algum momento na história, talvez a visão presbiteriana, calvinista, tenha se distanciado do seu originador, João Calvino? Vamos ver o que ele escreveu sobre esse assunto? Alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar desse parecer. Olha aí que coisa interessante. Ele não vê motivo. Há quem veja, mas não João Calvino. E ele diz mais, como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa do povo eleito. Uau! João Calvino? E agora? A gente vai dizer que João Calvino não era também um cristão? Que João Calvino, na realidade, era um herege? Como é que fica? Nós somos considerados hereges só porque Ellen White disse a mesma coisa que João Calvino disse? E aí? Joseph Benson. Joseph Benson declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Ernest, ele disse o seguinte, as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionado servem para confirmar o resultado que já se chegou, que Miguel ali referido não é outro senão o Logos, o que já foi provado no meu comentário sobre essa passagem. Uau! Só para deixar claro, Ernest nunca foi adventista do sétimo dia, tá? Então, vamos avançar, vamos ver um outro teólogo. Johann Peter Lent, ele disse o seguinte, entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo em seu traje guerreiro contra Satanás. Por isso ele se apresenta para Josué como um guerreiro, príncipe do exército celestial, e no livro de Apocalipse ele se apresenta como um guerreiro, junto com seus anjos que expulsam Satanás do céu. Temos demonstrado em outros lugares que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo, vitorioso, combatente. Cristo é um arcanjo na sua qualidade de juiz. E ele aparece como juiz,
não só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Uau, que texto lindo! Este também não era adventista do sétimo dia e, com certeza, não era um herege, não é verdade? Mas acreditava que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon, o grande pregador Charles Spurgeon, disse o seguinte: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. E ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece os seus votos de manhã. Uau! Charles Spurgeon. Será que o pastor Augusto Nicodemos também teria a opinião de que Charles Spurgeon não deveria ser levado a sério, ou que ele, não sei, um herege ou algo assim? Simplesmente porque ele cria como nós cremos? Outro teólogo, John Gill, ele disse assim: Miguel não é outro senão Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado. Olha, exatamente como nós adventistas acreditamos. E ao ler esse texto, eu quero ler ele com vocês, eu senti como se eu estivesse lendo um texto de Ellen White. O pastor citou tanto Ellen White, e eu senti como se eu estivesse lendo um texto dela, um teólogo que escreveu assim, iluminado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. Miguel não é outro senão o Cristo, Filho de Deus, um anjo incriado, que é um ou o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos exércitos. Não como um soldado camarada, mas como general dos exércitos do céu e da terra, superior a ele em sabedoria e força, e ele o ajudou dando-lhe bons conselhos e instruções, que ele, ao segui-lo, teve êxito. Nossa, que texto forte! Que texto fantástico, poderoso! Declarando claramente que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E agora? Olha, são todos teólogos não adventistas que eu estou citando aqui. Vamos avançar. John Wesley, grande teólogo que trouxe à tona a igreja metodista. E olha só o que John Wesley escreveu nas notas em sua Bíblia. Olha o que ele disse. Daniel ali 10, verso 13, onde diz: eis Miguel, um dos primeiros príncipes. Wesley, ele comentou: supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo. Aí alguém poderia dizer: mas é uma suposição, ele não está batendo o martelo. Vamos avançar. No capítulo 10, verso 21, onde diz Miguel, vosso príncipe, Wesley comenta: Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. E no capítulo 12, verso 1, aquele texto onde diz: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Wesley comentou o seguinte: portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Bom, que talvez tenha começado com uma suposição, terminou com muita certeza e convicção. John Wesley acreditava que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Vamos também dizer que John Wesley não foi um grande teólogo, que John Wesley não foi, um herege, e que a igreja metodista que ele, com sua teologia, trouxe à tona também deve ser desqualificada, enfim. Outro grande pregador, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: quando Lúcifer se rebelou e se estabeleceu como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta, e apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, nesse momento de grande perigo, pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. Os anjos eleitos juntaram-se a ele, o glorioso Miguel, como seu campeão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. E então foi literalmente verdade o que se cumpriu, depois figurativamente. Thomas Scott: Miguel significa quem é como Deus. E este nome, com o título de O Grande Príncipe que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Nossa! Exatamente como nós adventistas do sétimo dia cremos. Mais um, Adam Clarke. Miguel era o filho do homem que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Miguel é ele, o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. No comentário de Adam Clarke, ali de Daniel, no capítulo 12, verso 1, ele diz que Miguel é exatamente o Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Vamos analisar agora a fala do último teólogo, Thomas Howes, exatamente quando ele, no seu comentário de Daniel, capítulo 12, verso 1, Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos seus filhos, olha o que ele diz, comentando este versículo. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo da grande tribulação.
ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre seus inimigos. Quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. Pergunta que faço ao pastor Augusto Nicodemos e aos demais que me assistem. Realmente, a visão de que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo é algo exclusivo dos adventistas do sétimo dia e que nós, criamos isso porque nós não estudamos a Bíblia, nós estamos lendo Ellen White. Aí, porque Ellen White falou, a gente agora está acreditando nisso? Ou muitos teólogos de nome, de peso, homens de Deus, que deixaram um legado gigantesco, inclusive o próprio originador da igreja do pastor Augusto Nicodemos, João Calvino, afirmaram a mesma coisa. Veja quantos teólogos eu mencionei aqui, quantos teólogos, eu não estou falando nem dos teólogos atuais, estou falando de teólogos aí, olha, gente antiga, gente que tinha realmente, que deixou realmente um legado muito grande. Então veja, essa não é uma visão exclusiva adventista. A visão de que o arcanjo Miguel, o Senhor Jesus Cristo, era defendida por muitos teólogos sérios. E sabe por que eles defendiam isso? Não foi porque eles leram Ellen White, não. É porque eles leram a Bíblia. E eles chegaram à mesma conclusão que Ellen White chegou e que nós chegamos. Nós, adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo porque Ellen White falou. Nós acreditamos que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo porque nós temos isso aqui, ó, Bíblia. E na Bíblia que nós encontramos o que estes homens encontraram. O que João Calvino encontrou, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Adam Clarke e todos os teólogos que eu citei. Todos eles leram nesse livro aqui, não foi em Ellen White. E eles chegaram às mesmas conclusões que nós chegamos, não baseados em Ellen White.